E fala, investidores! Hoje nós vamos dar uma repaginada na nossa carteira, ver o que é que aconteceu de janeiro para cá, se nós ganhamos dinheiro, se a gente perdeu, e claro, fazer o nosso segundo aporte do ano, o nosso aporte de fevereiro. Vamos clicar aqui em carteira, vamos ver como é que ficou. A nossa variação ela está com 2% negativo, a rentabilidade está com um pouco mais ali de 0,5% negativo, tá? Então ali a gente vai totalizar então 2,6% negativo, né? 2,6% negativo em relação à variação e rentabilidade. O valor aplicado que a gente colocou, mantendo a meta de R$ 250 por mês, aplicamos aqui 248 e hoje, se a gente for sacar tudo que tem aqui, a gente vai resgatar o valor de 243. Então, ali, um pouco mais de R$ 5 de prejuízo que nós tivemos de um mês para cá. A gente vai mostrar aqui o que teve em queda, o que está em alta, onde perdemos mais, onde ganhamos e como é que vai ser esse segundo aporte. Por isso que a intenção nunca é fazer o mesmo investimento todo mês. O mesmo valor, ok, mas não manter o mesmo investimento. Então, se eu comprei MXRF11 o mês passado, 3 cotas, esse mês eu vou comprar 3 cotas também, ou eu vou colocar um novo ativo, ou não, eu vou manter sempre aqueles 3 ativos que eu coloquei. Então, como é que foi feito aquela primeira distribuição no mês de janeiro? Eu coloquei R$ 200 em fundos imobiliários e eu coloquei R$ 50 em Bitcoin. 250, né? 248,81 aqui porque as ações ali, o preço dos ativos não deu para fazer exatamente os 250. Mas se hoje, quando eu estou fazendo meu segundo aporte, né, o aporte de fevereiro, se hoje eu fizer a mesma coisa que eu fiz em janeiro, eu vou tomar prejuízo. Então, nós vamos modificar um pouco aqui. Então, se eu coloquei 200 em fundos imobiliários e 50 em Bitcoin, nessa eu vou fazer o contrário. Vou colocar 50 em fundos imobiliários e 200 em Bitcoin. Quase isso, tá? Quase isso. A gente vai colocar apenas R$ 100 em fundos imobiliários, ou seja, a metade que a gente colocou mês passado. E em vez de 50, a gente vai colocar 150 no Bitcoin. A gente vai tirar 100 dos fundos imobiliários e vai colocar no Bitcoin. Essa é a jogada, tá? Então aqui a gente tem 80% em fundos imobiliários e 20% em Bitcoin. Está em criptomoeda, mas a única criptomoeda que a gente tem é o Bitcoin, tá? Então vamos vir aqui. Esses aqui são os fundos imobiliários. Veja que nos fundos imobiliários nós tivemos lucro, tá? As ações, os ativos, eles teve uma alta, né? Teve uma valorização. Então nem todos os ativos aqui estão no mesmo preço que eu comprei anteriormente, tá? Eles aumentaram de preço e alguns aumentaram bastante, inclusive, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em variação para ficar melhor e vamos ver aqui os que mais valorizaram. Então na nossa carteira, os dois que mais valorizaram, que passaram de 3% de valorização, foram os Fiagros. Estamos falando então do VGIA ou VGIA e o RZAG, né? RZAG 11 e VGIA 11. Certo? Esses dois aqui, lembrando que toda a minha carteira de fundos imobiliários são 8 ativos, todos eles eu comprei 3 cotas, tá? Então a gente vem aqui até o final, ó. São 8 ativos no total e cada um 3 cotas, para não ter ali uma alteração. Ah, mas esse aqui você comprou mais, esse aqui você comprou menos. Não. Independente do preço do ativo, a quantidade a gente manteve em 3 padrão ali, tá? Deu certinho aqui, ó, 202,95 agora, tá? Porque teve essa variação. Depois a gente vai ver quanto que eu coloquei em fundos imobiliários e quanto que está agora. Já já a gente vê isso. Vamos lá então. O VGIA e o RZAG, vamos ver só esses dois aqui. Eu paguei em janeiro,
quando eu comprei essas 3 cotas, eu paguei cada uma a R$ 7,64, tá? Cada uma. E hoje ela está custando R$ 7,92, quase R$ 8. Então aumentou muito aqui, muito. O RZAG, por exemplo, ele já estava quase custando R$ 8, né? Estava R$ 7,94 ali, quase 8. E hoje, se eu for comprar, e eu vou comprar, ele hoje, ele está me custando R$ 8,20 cada ação, tá? Cada ativo dele. Então vamos lá ver agora o Bitcoin. O Bitcoin ele teve uma grande queda bem recente agora e na nossa carteira a gente sentiu isso muito, né? Claro que o valor que a gente tinha colocado era um valor de R$ 50. Não necessariamente R$ 50, mas veja só, a gente vem aqui em lançamentos, a gente consegue saber exatamente qual foi o preço que a gente pagou e que dia que a gente fez isso. Então veja só, aqui em janeiro, todas as minhas compras foram no dia 25 de janeiro. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 26 de fevereiro. Então ali passou um mês e um dia, né? Por conta dessa queda, eu esperei o mercado estabilizar. Então não teve como eu fazer esse vídeo ontem, tá, gente? Não teve como. Então a gente está aqui numa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, gravando esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser postado hoje também. Então, tudo no dia 25, inclusive o Bitcoin, tá? Dia 25 também. E a gente comprou um total de R$ 49,55, tá? Então vamos colocar aqui esse valor, R$ 49,55. Beleza. Quanto que nós temos hoje? Vamos voltar aqui. Vamos lá no Bitcoin. Hoje, com a queda, nós temos 40,62. Vou colocar aqui, 40,62. Então, nós, no Bitcoin, perdemos exatamente R$ 8,93 de um mês para cá, tá? Representando uma queda aí de 18% no Bitcoin, nossa carteira, tá? Beleza. Então, 8,93. Como é que ficou então os fundos imobiliários? Vamos ver os fundos imobiliários e vamos fazer essa mesma matemática aí, tá? Nos fundos imobiliários, eu queria ver de um jeito aqui que fosse mais automático. Eu teria que somar todo esse valor aqui, ó. Então eu vou fazer essa soma aqui e já volto, tá? Cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Vou fazer essa soma aqui para vocês. Bom, então, pessoal, no mês de janeiro, no dia 25 de janeiro, a gente investiu, né? A gente aportou um valor de R$ 199,26 de fundos imobiliários, tá? Esse valor de R$ 199,26, hoje nós temos R$ 202,95. Então vamos fazer aqui. 202,95, nós temos, isso é positivo, tá, gente? Fiz a matemática aí, mas é positivo. Então nós temos R$ 3,69 positivo. Então de um mês para cá, os nossos fundos imobiliários valorizou. Gente, isso aqui é valorização, tá? Isso não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com dividendos, não tem nada a ver com os ganhos que eu tenho todos os meses. Eu vou chegar lá, mas isso aqui já é uma grande valorização, tá, gente? R$ 3,69 de lucro por valorização. Agora a gente vai ver também quanto que a gente teve de lucro em dividendos. Então, eu vou colocar esse número aqui positivo agora, tá? Eu vou colocar 3,69 positivo. Pronto. E agora a gente vai nos dividendos, que já foram pagos, tá? Inclusive. Bom, não temos mais nenhum dividendo para receber. Então, esse valor de R$ 2,46 que a gente vê aqui, a gente vê aqui e a gente vê aqui também. R$ 2,46. Ah, eu quero ver item a item, um a um, quanto que foi pago. Beleza, vamos ver aqui. Nós tínhamos 8 ativos. Vamos contar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, os 8 ativos que nós
temos na nossa carteira com 3 cotas cada um. Já foi pago e está aqui o valor. Olha só, CPSH, cada cota me pagou 10 centavos. Então, se eu tenho 3, eu recebi 30 centavos. Beleza? E essa mesma conta ela vai fazendo para todos aqui. Lembrando que o valor que é pago por cota é literalmente o valor que você vai receber na sua conta. Não tem taxação de imposto, não tem imposto de renda, não tem nenhuma taxação, tá? Você não paga nada, é livre de impostos e você recebe o valor líquido. Aqui não tem valor bruto e valor líquido, tá? Aqui é tudo valor líquido. Você não tem desconto absolutamente de nada aqui, tá bom? Vai, assim, ressalto que se você tiver alguma taxa, essa taxa pode ser uma taxa administrativa da corretora, do banco ou do especialista que você está ali pagando inconscientemente, mas está pagando para ele ter montado sua carteira. Acabou e pronto, tá, gente? Por isso que aqui a intenção não é vocês copiarem, isso não é uma indicação de investimento, muito menos uma sugestão, não. Isso aqui é a minha carteira, a carteira do nosso canal aqui, Viver para Investir, né? Que é um canal para a gente viver de uma renda passiva, e essa renda passiva ela vem dos investimentos. Agora, onde você vai aplicar o seu valor? Em qual banco que você quer? Ou em qual especialista você quer? Isso é contigo. E quais são os ativos que você vai colocar na sua carteira para compor ela? É contigo também, tá? O que eu faço aqui é simplesmente mostrar como funciona. Então, tem gente que não entende como é o mercado financeiro, como é a bolsa de valores, como é fundos imobiliários, como investir em criptomoeda, e aqui eu mostro. Mas não significa que você aí de casa deve fazer exatamente igual. A ideia aqui do canal é aprenda como eu estou fazendo, monte uma estratégia para você, para o que você quer no futuro, e aí sim você segue essa estratégia. A minha estratégia aqui atualmente no canal é focar em proventos, né? Focar aqui em dividendos. Então eu tenho ali um pouquinho em Bitcoin e eu vou explicar qual vai ser a nossa estratégia para esse aporte. Como a gente pode ver, agora a gente vai voltar e a gente vai colocar esses R$ 2,46. Tá bom, vamos lá. Bom, de um mês para cá, nós tivemos um aumento de R$ 6,15, totalizando em valorização, ou seja, o ativo ele aumentou o seu preço, e dividendo, que é realmente o que eu recebo todos os meses. Excelente. R$ 6,15 de um mês para cá, top. Então, como é que a gente vai fazer dessa vez? Os fundos imobiliários, nós tivemos aqui 5 ativos que subiram o preço e 3 ativos que ou ele se manteve o mesmo valor ou ele diminuiu o valor aqui. A gente está falando do VGHF, o CPSH e o mais famoso de todos, o MXRF11, tá bom? Então, o VGFH, ele está o mesmo preço que eu paguei em janeiro, ele está o mesmo preço agora hoje. Não mudou nada. Porém, a gente perdeu aqui em rentabilidade. A valorização ela se manteve, mas a rentabilidade a gente perdeu um pouquinho. Tudo bem. Ali provavelmente foi uma queda nos dividendos, alguma coisa assim. Mas não vai afetar a gente em nada. CPSH, ele caiu o preço. Então, eu paguei R$ 8,73 e hoje está R$ 8,72. Ele diminuiu 1 centavo por cota. Show de bola. MXRF11, eu paguei R$ 9,17, hoje ele está R$ 9,15. Então, ele diminuiu 2 centavos por cota. Beleza, esses 3 ativos aqui nós vamos comprar. Esses 3 ativos nós vamos comprar. Vamos comprar também o RZAG, que é um Fiagro, e o VGIA, que também é o Fiagro. Então, a gente já tem aqui 5 ativos. Vamos pegar os 2 ativos que mais cresceram, e não é por isso, tá, gente? Pela valorização. Aqui a estratégia é pelo valor, preço médio, e o dividendo, que é o que ele paga. Então, veja só, o valor, preço médio,
abaixo, vai, em média, R$8. E aqui, ó, o dividend yield, 17% e aqui quase 16%. Então, nós vamos pegar eles dois, porque da nossa carteira, eles são os ativos que mais pagam dividendos para nós. Então, se o foco da carteira é dividendos, é rentabilidade, é uma renda variável, uma renda passiva, então nós vamos ter que focar em quem paga mais essa renda passiva, em quem vai entregar mais dividendos para nós. Então, é por essas métricas, tá? Por a valorização, não, porque a intenção era a gente comprar os que estavam mais descontados, os que estavam mais baratos, que no caso são esses três. Então, aqui a gente tem que sempre entender qual vai ser a estratégia do mês, a estratégia do aporte, porque se eu falar para você, foca em dividend yield, aí você vai vir aqui, dividend yield, né? Então, eu teria que comprar realmente o VGIA, o RZAG, eu teria que comprar também o VGHF, só que eu ia ter que aqui, ó, WHGR. Não entraria na estratégia desse aporte. CPSH sim, o VGIR não entraria também, tá? Nessa estratégia de hoje. E olha só, o MXRF11 ela ia ficar para trás, mas ele tem que estar na estratégia de hoje. Então você tem que não utilizar apenas um marcador. Você tem que ter diversos marcadores. Preço médio, junto com a variação, com a rentabilidade, o dividend yield. Você tem que montar ali o que fica melhor para você. Porque às vezes o WHGR ele teve uma boa valorização. O preço dele aumentou? Aumentou. Mas olha só a rentabilidade. Ele não está pagando o que ele estava pagando antes. Ou ele não está pagando o que ele prometeu que ia me pagar quando eu comprei ele em janeiro. Então, gente, vocês têm que ter uma estratégia. E essa estratégia, você tem que moldar ela, tá? Ela não pode ser uma estratégia fixa daqui para o final do ano. Sabe? Fazer sempre as mesmas coisas. Veja bem, se eu fosse comprar hoje R$200 em fundos imobiliários e apenas R$50 em criptomoeda, pensando que, já que essa aqui está crescendo, eu vou colocar mais dinheiro, já que essa aqui está caindo, eu vou colocar menos, beleza, mês que vem, em março, fundos imobiliários ele pode estar com uma queda não, fundos imobiliários pode estar com uma alta um pouco maior, criptomoeda pode ter caído muito mais, ou o contrário. Veja bem, coloco R$200 aqui em fundos imobiliários e mantenho minha criptomoeda com R$50. Fundos imobiliários vai cair um pouco, vai ficar ali entre 1% ou abaixo de 1%, positivo, mas menor do que está hoje, e criptomoeda vai subir muito. Gente, isso eu estou dando uma suposição, tá? Isso eu estou dando um exemplo. Eu coloco o mesmo valor de fundos imobiliários, 200. E aqui em março, ele vai estar, uma projeção que eu estou fazendo aqui, para vocês entenderem. Vai estar abaixo de 1% ou 1%. Então, ele vai ter caído dele. Vai estar positivo ainda, mas ele vai ter caído. E eu vou ter colocado R$200. Em Bitcoin, se eu colocar R$50, lembrando que é um exemplo, totaliza, os 250 que a gente tem que colocar hoje. Só que aqui em valorização, ele sai do negativo e entra no positivo. Ou seja, ele valoriza mais do que 18%. E ele fica no seu 1, 2% positivo. Se eu faço isso com R$50, é uma coisa. Se eu fizer essa estratégia e acontecesse resultado, só que aqui em vez de colocar 50, colocar o que eu vou colocar hoje, 150, o que eu vou ganhar aqui, se o Bitcoin tiver uma alta, é muito maior. Tá? É muito maior, muito maior. Tá, só que aí você vai estar assumindo um risco maior, concordo. Concordo e assino embaixo. Concordo. Vou estar assumindo um risco maior. Por quê? Eu vou estar aumentando o meu aporte em um ativo que está desvalorizando. Ele não está desvalorizado, ele está desvalorizando, porque cada dia que passa ele cai mais. Só que, se eu acertar nessa conversão, onde o gráfico está descendo, e eu pegar o momento certo, onde esse gráfico começa a subir, aí eu ganho muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro do que colocar apenas R$50. Ah, é um risco que você está correndo, concordo. Até porque a criptomoeda não vai me pagar nada no mês. Eu poderia muito bem colocar exatamente igual, R$200 em fundos imobiliários e só 50 no Bitcoin, mas eu quero dar um up no Bitcoin, tá? Eu quero
ajudar ele nessa questão de queda. Eu vou aproveitar que ele está barato para comprar mais, tá? Gente, a estratégia desse mês é isso. Eu não estou vendo o Bitcoin nem tanto como uma oportunidade para ele subir. Ponto final. Sério, estou sendo realista. Não acredito que em março isso aqui vai estar bombando. Possa ser que ele tenha caído. Está 18 negativo? Em março, quando a gente for fazer o nosso terceiro aporte do ano, possa ser que ele esteja aqui em 15 negativo. Opa, show de bola, já cresceu 3%. Pode ser que esteja 10 negativo. Tá bom, tá tranquilo. Se ele tiver 20, 25 negativo, tá bom, tá tranquilo também. Por quê? Estou comprando Bitcoin mais barato. Ponto. Se apeguem nisso, tá? Estou comprando Bitcoin mais barato hoje. Estou comprando MXRF11 mais barato hoje. Estou comprando CPSH mais barato hoje. Ponto final. Estratégia é essa, tá? Para fundos imobiliários isso funciona muito melhor, porque o fundo imobiliário ele te paga todo mês. Mas essa estratégia ela também serve para o Bitcoin. Essa estratégia ela também serve para uma ação que não te paga dividendos. Ah, mas existe ação que paga dividendos? Existe. Claro que existe. Só que a gente ainda não vai entrar nesse mérito ainda no canal. Canal, quando eu falo canal, gente, é a carteira, tá? Que a carteira ela se chama canal. Então não é a estratégia do canal ainda. A gente vai ter sim uma variação muito maior aqui, tá? A gente em algum momento a gente vai ter que pulverizar um pouquinho, porque nós temos muito fundos imobiliários, 80% da nossa carteira é muito, muito. Mas a gente vai melhorar isso. Então vamos lá para os aportes do mês. E os aportes do mês ficaram assim. Bom, pessoal, voltei aqui e o aporte desse mês ficou assim, tá? Nós já tínhamos separado os 5 ativos, né, que a gente ia comprar dos fundos imobiliários. Eu mantive, tá? Mesma quantidade aqui de cotas, eu mantive 3 e fizemos aqui essas 5 compras, totalizando aqui, galera, um total. Lembrando que esse aqui, o VGHF não entrou não, tá? Isso aqui é do dia 25 de janeiro. É daqui, ó, do VGHF de cima aqui para cima. Totalizou aqui 100 e R$ 123,48. Passou um pouquinho do que eu queria. Eu queria manter em 100 para colocar 150 no Bitcoin, mas não tem problema não. 123,48, sobrou um pouquinho. E aí eu coloquei aqui, tá, gente? Ó, mais 126,29. Então vamos colocar aqui 123,48 mais 126,29. Olha aí, ó, foi bem melhor do que o mês passado, né? A gente conseguiu chegar muito mais próximo do valor de R$ 250. Show, tá tranquilo. Não consegui, galera, incluir o, em um outro aporte o que eu recebi, tá? Isso aqui, ó, dos dividendos. Eu não consegui colocar esses 2,46 aqui. O que que eu vou fazer? No nosso próximo aporte, eu vou comprar uma cota de algum. É que eu vou estar recebendo mais 2,46, um pouquinho mais, porque a gente comprou mais cotas hoje. Então vai estar numa média aí de 2,60, 2,70, talvez até R$ 3 aí, talvez, porque a gente comprou 5 ativos, sendo 15 papéis no total, né? Tá bom, possa ser que esse valor aqui aumente e passe da marca de R$ 3. Com 2 e pouco, 5, com mais uns 2 e pouquinho, um e pouquinho, 2 e pouquinho do primeiro aporte que sobrou, já dá para a gente comprar uma cota de algum ativo aí, base 10 que nós temos, por volta de uns R$ 7. E hoje a gente tem um ativo nesse preço, né? Ó, seria aqui o próprio VGHF, tá? Então, possa ser que no próximo mês, no mês de março, aí a gente faça um aporte maior em VGHF. Em vez de a gente comprar 3, a gente pode comprar 4 e ele vai ser a primeira que a gente vai totalizar 10 cotas, tá? Então, ficou assim. A gente comprou 3 hoje. Então, por isso que esses 5 ativos aqui, eles estão com 6 cotas. E VGIR
WHGR, KNSC, esses três, a gente não comprou, não mexeu. Então, eles estão um pouco mais defasados. A gente não conseguiu manter um padrão para todos. Já no Bitcoin, olha o que aconteceu, tá? Tá aqui, ó. Eu vou dar um clique para vocês verem, ó. Aumentou o valor, tá certo? Nós tínhamos 40, colocamos mais 120, então a gente ficou aqui com 166. Mas não era 18% que tinha caído? Por que agora está com uma queda de apenas 5%? Bom, além do valor ter aumentado, né, então proporcionalmente essa variação ela vai diminuindo, porque 18% de R$ 40 é uma coisa, 5% de R$ 160, né, já é outra coisa. Por quê? A variação está um pouco menor, mas a quantidade aumentou. É a mesma coisa que eu falei aqui, gente. 1,1% a mais, né, 1% de lucro a mais, pode não parecer nada, mas 1% de R$ 300, opa, é legal, gente. É legal. Então, essa é a grande diferença, né? Então, muito bom. Aqui a gente já conseguiu equilibrar bastante o que a gente tinha perdido. Em variação aqui, em rentabilidade, né, tá ali quase a mesma coisa, mas nós já estamos bem melhor. Ó. A nossa meta aqui, ela diminuiu e aqui aumentou, tá vendo? Aqui a gente tem que ter uma meta de 80%, nós temos um pouco menos, e aqui a gente está com a meta atingida, a gente está com a meta acima. Por quê? Era para eu ter colocado apenas R$ 50 em Bitcoin. Eu coloquei 120 e poucos. Eu dobrei o meu aporte em Bitcoin. Então é claro que a minha meta do Bitcoin vai ter aumentado, óbvio. Olha só, 33% contra 66%, estava mais de 80% em fundos imobiliários. Então essa foi a estratégia desse mês para conseguir surfar aí, entre aspas, contra a maré mesmo, porque o Bitcoin está caindo, eu estou comprando. Né? Então isso aí muita gente não tem coragem de fazer. Pelo contrário, tem gente que vê o que está subindo aqui, ó, esses dois aqui compra. Ah, esses três aqui também estão subindo, então vamos comprar. Esses que estão caindo a gente não compra. E não é, na minha opinião, uma boa estratégia. Bom, então aqui ficou o nosso mês de janeiro. Nós tínhamos aplicado exatamente R$ 248,81. Nós tivemos um prejuízo de R$ 2,35 e o nosso patrimônio em janeiro ele ficou em 246,47. Nós perdemos 2,35. Agora em fevereiro, já com o nosso aporte, o nosso patrimônio aumentou muito, né? O valor aplicado agora é de R$ 498, igual está aqui. Então, o que a gente vai ter de patrimônio é 492,81, também está aqui, e ele mostra o que a gente ganhou ou perdeu. No caso, nós tivemos uma perca um pouco maior, aqui de 2,35, mas como o nosso valor de aporte aumentou, então o valor também que a gente está perdendo é um pouco maior, R$ 5,77. Lembrando que estamos perdendo R$ 5,77, mas nós recebemos na conta bancária R$ 2,46. Espera aí. Então, se é R$ 2,46, 5,77 é isso mesmo? 5,77? É. 5,77 menos 2,46. Se a gente for colocar na ponta do lápis ali certinho, esse mês a gente está perdendo R$ 3,31. Ainda é um valor alto, a gente tem que diminuir isso, mas vai ficar agora para o próximo mês, né, nosso terceiro mês do ano, nosso terceiro aporte. Tá? Para tirar as dúvidas aqui já, gente, aproveitando o vídeo, se algum de vocês aí que estão assistindo, olha essa página aqui e vê que em janeiro a gente não tem nenhum valor aqui, é porque funciona assim, gente. Em janeiro nós fizemos o nosso primeiro aporte, e esse primeiro aporte ele foi pago para nós agora, no mês de fevereiro, inclusive nessas datas aqui, tá? Pagou no dia 7, no dia 3, no dia 14,
no dia 19. E por que eu não fiz o vídeo ontem? Porque ontem nós recebemos, tá? Tivemos um pagamento aqui do dia 25 e ontem também não foi somente por esse motivo, mas por dois motivos. Porque também tinha a queda do Bitcoin e ele não tinha estabilizado ainda. Eu fiquei, entre aspas, com desespero de saber se eu ia conseguir gravar ou não esse mês para vocês, mas eu não queria gravar enquanto o Bitcoin estava caindo. Imagina, faço aqui um aporte de 120 reais no Bitcoin e ainda durante a gravação do vídeo o Bitcoin cai. Então precisava aguardar ele estabilizar. Ele estabilizou em queda, fechou em queda, mas ele parou ali. Tá? Então por isso que eu não fiz o vídeo ontem, tá, gente? Hoje, dia 26, ontem, dia 25, eu não consegui gravar por conta disso. Estava faltando algum recebimento. Inclusive um recebimento até que bom, tá? Tendo em vista aí que eu recebo de 27, dois aqui ó, de 27, recebi 30, tá top, beleza? Então é por isso que em janeiro não tem nada, fevereiro foi 2,46, em março esse valor vai aumentar, tá? Por que vai aumentar? Porque R$ 2,46 eu ia receber em março se eu não fizesse nenhum outro aporte em fundos imobiliários. Se hoje eu fizesse todos os aportes, ou seja, os 250 no Bitcoin ou em ações ou em qualquer outra coisa, em dólar, qualquer outra coisa. Aí sim, em março, eu ia receber de novo 2,46. Como eu comprei mais fundos imobiliários, então em março a gente vai receber um valor um pouco maior, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Aguardo vocês aí na nova atualização que vai ter. Assim que virar o mês, a gente vai lançar um novo vídeo aqui de qual foi o resultado da nossa carteira, como é que ficou os investimentos, se a gente ganhou, se a gente perdeu. Então a gente sempre tem esse levantamento aí, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe para os amigos, comenta aí embaixo o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e sigam investindo.